Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Bom, bem-vindo à nossa aula aqui da nossa comunidade de ventilação mecânica e terapia intensiva. E lembrando que essa aula aqui ela é disponível apenas para você que faz parte da nossa comunidade, tá? Hoje então eu vou falar um pouquinho de insuficiência respiratória pulmonar aguda. Então, a insuficiência respiratória pulmonar aguda, ela nada mais é do que a inabilidade dos nossos pulmões em suprir a demanda metabólica do organismo. Ou seja, eu preciso captar aquele oxigênio do ar, claro, e fazer o transporte desse oxigênio para o meu organismo, ou seja, para as minhas células. E quando eu não tenho essa inabilidade de captar esse ar pelos pulmões, por algum motivo que está acontecendo ali, eu não consigo sanar essas demandas. E aí a gente pode ter um quadro, por exemplo, de hipóxia tecidual. Isso pode ser uma consequência de uma insuficiência de oxigenação, tanto tissular como de homeostase pelo CO2, ou seja, eu não consigo captar o oxigênio para transportar ele para os tecidos e também não consigo eliminar o CO2, tem esses dois tipos. Por definição, a insuficiência respiratória, a gente pode fazer uma definição do que é a respiração e do que ela é clinicamente. Então, definindo a respiração, então nós vamos falar que ela é a troca gasosa entre o organismo e o meio ambiente. Então, eu capto esse ar do meio ambiente para transportar para o meu organismo, ele faz o uso desse oxigênio, depois ele libera o CO2, eu capto esse CO2, transporto até o pulmão para liberar para o meio ambiente. Então, a função do sistema respiratório é fazer essa transferência de oxigênio e de CO2, tá bom? Clinicamente, a gente coloca a insuficiência respiratória definida por uma PO2 menor que 60 milímetros de mercúrio respirando em ar ambiente ou uma PCO2 maior que 50 milímetros de mercúrio. Alguns estudos, alguns artigos vão trazer como 55 também. As causas potenciais são inúmeras. Elas podem ser no sistema nervoso central, elas podem decorrer do sistema nervoso periférico ou medular, né? Elas podem ocorrer em alguma lesão de inervação, por exemplo, ou até, por exemplo, uma ressecção de carótida, né? E aí são inúmeras consequências. Por exemplo, eu tenho uma ressecção de carótida, eu vou ter uma isquemia no sistema nervoso central e eu posso ter uma insuficiência respiratória. Eu posso ter alguma afecção de medula, por exemplo, como infecção, trauma, seringomelia, enfim, que também vai fazer com que eu tenha insuficiência respiratória. Se eu tiver um trauma, né, uma ressecção medular, uma poliomielite, eu também posso ter. Uma outra alteração periférica é a Guillain-Barré, por exemplo. Eu também posso ter alterações na caixa torácica, como obesidade ou alguma alteração de mobilidade de caixa torácica. Eu posso ter problemas nas vias aéreas, eu posso ter problemas nos músculos, como miastenia grave, como alguma distrofia. E são inúmeras causas. E eu posso ter um problema direto no alvéolo, como uma pneumonia, por exemplo. Então, as causas gerais elas podem ocorrer no sistema nervoso central, na coluna vertebral, no sistema neuromuscular, tórax e pleura, por exemplo, um derrame pleural, vias aéreas superiores e pode ser do sistema cardiovascular também e das vias aéreas inferiores ou alvéolos. Então, tudo isso aqui pode, por exemplo, gerar insuficiência respiratória. Vamos pegar um exemplo de cada uma? No sistema nervoso central, um AVC ou um TCE. Na coluna vertebral, um trauma de vértebra, uma dissecção total ou parcial. Sistema neuromuscular, um Guillain-Barré. Tórax e pleura, uma fratura de costelas, de 3 costelas adjacentes ou, por exemplo, um derrame pleural. Vias aéreas superiores, uma obstrução de vias aéreas superiores. Cardiovascular, um paciente que infarta ou tem insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. Vias aéreas inferiores, broncoespasmo ou uma rolha. E alvéolos, pneumonia ou uma síndrome de desconforto respiratório. No tipo de insuficiência respiratória, nós temos, na verdade, duas. A gente traz a terceira, chamada de mista, que é quando nós temos as duas, o tipo 1 e o tipo 2 juntas. A tipo 1, a gente trata ela como sendo hipoxêmica. O problema dela é o O2, é a troca gasosa. Então o CO2 geralmente vai estar normal ou vai estar baixo, porque o problema dele é captar oxigênio. Por isso que o gradiente alvéolo arterial sempre vai estar aumentado. A tipo 2, ela já é mais voltada pela questão do CO2, da ventilação. A gente chama ela de, por exemplo, de hipercapnia. Então, o paciente sempre vai ter o CO2 elevado para ter a tipo 2.
e ele pode ou não ter hipoxemia associada. E por que ele vai ter hipoxemia associada? Porque tem muito CO2 ligado na hemoglobina e não tem lugar para se ligar ao oxigênio. Mas nesses casos o gradiente alvéolo arterial está normal. E a mista é quando ele tem as duas, ele tem hipoxemia e o CO2 elevado. Então ele tem alteração de troca gasosa e também tem o CO2 alto. Então o gradiente alvéolo arterial vai dar aumentado. Vamos pegar, por exemplo, causas da insuficiência respiratória hipoxêmica: infiltrados pulmonares difusos, edema pulmonar cardiogênico, edema pulmonar não cardiogênico como a SARA, pneumonite ou fibrose e infecções gerais. Tudo isso ocorre direto no pulmão. Vai alterar a área de troca gasosa, então o paciente vai ter alteração de difusão, distúrbio VQ, pode ter shunt e com isso ele não consegue fazer as trocas gasosas adequadas. No caso da insuficiência respiratória tipo 2, que é a hipercapnica, o CO2 sempre vai estar alto, a hipoxemia pode estar presente e o pH vai depender do nível de BIC, o nível de compensação, e isso demora para compensar. Então você vai ver que esse paciente vai vir com uma insuficiência respiratória hipercapnica para você. E ela pode ocorrer, por exemplo, por overdose de drogas sedativas, por uma fraqueza muscular aguda, como ocorre, por exemplo, na exacerbação da miastenia grave. Pode ser decorrente do Guillain-Barré também. Pode ser decorrente de uma doença pulmonar grave, ou seja, um DPOC, onde esse paciente tem exacerbação, hiperinsufla e não consegue manter a sua ventilação. Um paciente asmático em crise de broncoespasmo também. Então, tudo isso pode levar esse paciente à insuficiência respiratória hipercapnica, que é a tipo 2. Ainda dentro desse tipo de insuficiência respiratória, nós temos as disfunções respiratórias centrais, nós temos as overdoses de drogas, como eu já falei, também tem tumor, hipotiroidismo, hipoventilações de nível central, doença neuromuscular, que eu já falei lá atrás, Guillain-Barré, miastenia grave, poliomielite. Também temos as doenças da parede torácica, como cifoescoliose, pneumotórax, efusão pleural maciça, que gera um desconforto respiratório muito grande, obstruções das vias aéreas, tumor, corpo estranho ou edema de laringe. Então, várias causas podem levar o paciente à insuficiência respiratória hipercapnica. Já nas manifestações clínicas, esse paciente pode apresentar uma cianose central, típico da hipoxemia, não consegue levar oxigênio para o tecido, tem cianose central. A hipoxemia, obviamente, porque ele não consegue captar o oxigênio do ar e fazer as trocas gasosas. Ele vai ter dispneia, porque na presença de hipoxemia a gente tem uma hiperestimulação do nosso sistema nervoso central. Ele pode ter taquipneia e a sensação de dispneia. Ele pode ter uma respiração paradoxal a depender do seu nível de tempo de insuficiência respiratória, se ele já estiver fadigando. Também pode vir a ter confusão, sonolência e até coma. E convulsões e casos mais graves da insuficiência respiratória. Ainda pode ter manifestações circulatórias, taquicardia, hipertensão. E na fase final, quando ele já começa a fadigar, porque ele está chocando já, ele não consegue transportar oxigênio para o tecido, ele pode fazer hipotensão. Pacientes que têm insuficiência respiratória crônica ao longo do tempo, eles podem ter policitemia. Por conta da hipoxemia, eles começam a aumentar a síntese de eritropoetina e o sangue aumenta o hematócrito. Pacientes também podem ter hipertensão pulmonar aguda ou crônica e podem ter coro pulmonar agudo ou crônico, sendo o agudo uma manifestação mais grave que pode levar a óbito. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.